E aí, pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast Pega Essa. Hoje estamos aqui com um novo convidado que veio aqui apresentar para nós seu projeto de negócio, aquela conversa marota, aquela conversa super legal, desenvolvida para a gente assistir. E aí, Wanderson, como você está? Curioso, bem curioso. Sabe aquela ansiedade, chega a falar assim, caramba, que vem hoje? Hoje vai ser aí uma nova história, uma nova narrativa aí, para vocês aí terem essa experiência legal, como tivemos nos anteriores. Então, tô ansioso. Hoje vai ser algo bem legal. Hoje a gente estamos com um entrevistado aqui, que mora aqui em Bragança Paulista, e eu vou deixar ele se apresentar. Aqui está com o Thiago Alves. Bem-vindo. Olá, Thiago. Bem-vindo ao nosso podcast. Boa tarde para todo mundo, Wesley, Wanderson, Rodrigo. Agradecer primeiro aí o convite de estar aqui participando do início dessa nova jornada do podcast de vocês e vim falar um pouco da minha trajetória profissional, acadêmica, de vida e tudo mais. Eu já tenho 46 anos, moro em Bragança desde os 12 anos de idade. Vim para cá com a transferência da minha mãe, que era funcionária pública e tal. Estou em Bragança desde então, mudei algumas vezes, voltei para Bragança de novo. Venho do mercado corporativo, inicialmente, com início de vida, assim. E há uns 15, 16 anos eu realmente desisti desse momento e parti para uma jornada solo aí de ter a minha agência e fazer da premissa da máxima, né, de quem não sonha para si, constrói o sonho dos outros. Isso é uma verdade, Thiago. E tô embarcando nisso aí, tem dado muito certo. Estou bastante feliz com os resultados. Legal. Thiago, como que chama a sua agência? Minha agência chama Artwork, agência de marketing, né? Habilidade, especialização mesmo da agência é embalagem. Eu atendo em outros segmentos do marketing e desenvolvimento, mas o nosso core principal são embalagens. Que legal. Bacana. Pessoal, estamos com o Thiago aqui então hoje, que é o nosso entrevistado do dia. Vamos saber assim de tudo que passou aí na cabeça dele, no meio do empreendedorismo, propaganda e marketing, é algo que hoje não podemos ficar sem. E aqui vai a primeira pergunta para o Thiago. Thiago, o porquê propaganda e marketing? Então, na verdade, eu comecei quando jovem ainda, eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos através do meu sogro. Eu vim para Bragança não tinha feito nada na vida ainda. Com 17 anos eu nunca havia trabalhado. E quando cheguei aqui, meu sogro achou que valia um investimento e me pagou vários cursos em empresas muito boas em São Paulo. E a minha área principal não foi nem publicidade, né? Foi artes gráficas no primeiro momento. E eu fui para a indústria de desenvolvimento, fiz bastante, comecei em gráficas muito pequenas. O mercado gráfico é uma coisa deslumbrante, assim, em termos de tecnologia, de capacitação. E o Brasil exporta a tecnologia nisso aí. Com as artes gráficas eu acabei indo para as áreas de desenvolvimento de produto, ou hoje, a minha especialização em embalagem. E desde então vim aperfeiçoando e não tem como você desenvolver produto sem ter o marketing como um respaldo, um back-office disso. Não posso lançar um produto se ele não tiver um projeto de venda, um caminho. Falou, por que de desenvolver o produto? Ele tem que ter... Como é que eu posso explicar? O produto que eu desenvolvo, ele é produto de uma frustração do homem. Tudo que é criado, desenvolvido no planeta é fruto de alguma frustração ou necessidade do homem, né? Sim. Então, acabei do setor de desenvolvimento e criação
acabei me envolvendo em todas as áreas, de agências de publicidade, marketing e afins, assim. E esse nicho, assim, Thiago, quando você entrou, essa receptividade aí dessa, acredito eu, empresa, não sei aonde você iniciou, como foi isso para você? Você já chegou já com uma experiência teórica e pôs lá em prática aquilo que você aprendeu? Ou aquilo você foi desenvolvendo no decorrer do tempo? Como é que foi isso aí? A receptividade eu acredito que seja complicada em todas as áreas, né? Sim. Porque ainda existe muita vaidade, muito ego, em todas as áreas, não só a minha. A minha em específico porque se trata realmente de uma área muito vaidosa, a receptividade nunca é boa, tá? Existe, né, aquele momento de seja bem-vindo e tal, mas a forma democrática de se passar conhecimento, uma instrução, um pulo do gato ali de como fazer melhor em um tempo menos oneroso, Sim. Isso ninguém te passa. Escondendo o ouro. Escondendo sempre. Escondendo o ouro. Se eu te mostrar minha vulnerabilidade, Exatamente. eu sou... eu não tenho mais aquela carta na manga que me faz Isso. diferente ou melhor do que você. Vamos Sim. usando o português claro. Mas, no modo geral, eu tive a oportunidade de trabalhar em todas as maiores empresas de embalagem do Brasil. A última em que eu estive tinham quase 1.100 funcionários. O setor de desenvolvimento ele sempre é o coração de qualquer empresa, né? Se não tiver ali, não tem demanda lá embaixo, não tem produção se não tiver a matriz do projeto. Uhum. E voltando a até contar um case meu, pessoal, assim. Claro. Uma empresa que eu trabalhei, comecei a trabalhar em São Paulo, foi uma das primeiras, a primeira que eu trabalhei, grande empresa de embalagem. As pessoas não compartilhavam nada comigo, nada. Aí eu tive que pedir para um líder, um coordenador que eu tinha na época, para que me emprestasse o manual daquele programa em inglês, para que eu aprendesse sozinho em casa, que é uma ferramenta exclusiva para a área de desenvolvimento. É a origem, inclusive, do nome da minha agência. O programa chamava ArtPro e era uma empresa chamada Artwork Systems, uma empresa belga que deu até hoje. Eu sou apaixonado pelo programa e a minha agência chama Artwork por isso. Embora Artwork seja um nome genérico em inglês para traços e tudo mais. Thiago, escutando um pouco da sua história, eu queria que você falasse um pouco pro leigo lá. O nosso pessoal que está assistindo lá agora, assim, você falou que você faz embalagem. O que seria fazer o marketing ali em embalagem? O que é? Aqui está passando umas imagens aqui de algumas embalagens que você trabalhou, que você fez. O que é? Você começa do zero, já pega algo pronto, vai em cima do que o cliente quer? Como que chega esse serviço até você? Na verdade, hoje, assim, com expertise e o know-how que eu tenho no mercado hoje, muitos dos que chegam para mim são indicações de pessoas que ficaram satisfeitas com o trabalho. A minha agência, no primeiro momento, ela não fecha negócio, ela tenta trazer o cliente e trazer valor primeiro para o cliente antes de qualquer receita que venha. Mas os projetos, voltando à sua pergunta, são projetos, em 99% deles, iniciados do zero mesmo. A pessoa chega com uma ideia e sai com um produto. Na contratação da agência, às vezes você chega, eu quero fazer uma embalagem para o meu produto X. Cabe à minha agência direcionar em por que não fazer da forma que você pensa, direcionar e entregar um produto que, seja ele o segmento que chegou até mim, seja direcionado ao público certo. Entendi. Né? A embalagem é um dos produtos mais importantes que eu entendo em termos de marketing. Sim. Porque é o último contato que o cliente tem com a sua marca. Ele leva a sua marca para casa numa embalagem. Sim. Então, por exemplo, eu tenho um produto maravilhoso, mas eu tenho uma embalagem ruim. O cliente não vai se permitir a experiência de saber que seu produto é excelente numa embalagem ruim. Mas uma embalagem excelente com um produto ruim vende do mesmo jeito.
Então a embalagem é a primeira coisa que atrai a pessoa. Primeira coisa. Tiago, vendo esse desenvolvimento, fica a dica aí, pessoal. Tem o dedinho do Tiago aqui também, na nossa arte aqui do podcast. Ele ajudou a gente a criar aí esse logo, a imagem, melhorou a imagem pra gente. Tem a mão do Tiago no nosso podcast. Sim. Amigo Wanderson, o que você está achando da... Eu acho interessante, porque aquele que está vendo a gente do outro lado ali, o Thiago deve pensar assim, né? Nossa, eu estou vendo ali marcas interessantes, umas artes, né, muito bem desenvolvidas e tal. Quantas e quantas pessoas hoje têm essa oportunidade dentro, né, dessa crise horrível que vivemos e vive, de tentar fazer um negócio com uma rendinha extra, né, Wesley? Não é? E quantas produtos hoje se entregam e se vendem em vários locais de uma forma até mesmo criativa, outras nem tanto, mas tudo está aí exatamente como você falou, né? A embalagem é o começo ali para a pessoa falar, nossa, ele pode até não ser saboroso, mas você compra a embalagem, não é verdade? É a venda, né? Assim, interrompendo aí. Não, fica à vontade. Para a pessoa saber que você tem um produto bom, você tem que encher os olhos antes dela comer. Sim. Isso falando do alimento, né? Sim, um produto alimentício. Sim, claro. Mas tem cosmético, essas embalagens que passam, por exemplo. Se elas não tiverem um apelo visual vibrante, ela não vai ser interessante para um público, por exemplo, de linha de snacks. É infantil o público. Então tem que ter uma coisa vibrante. É estudado também dentro do supermercado, a altura em que se posiciona o produto, iluminação, né? Tudo isso impacta numa boa embalagem. As pessoas, infelizmente e felizmente, felizmente porque o brasileiro está melhorando com essa cultura um pouco retrógrada ainda de não investir em marketing. Porque a palavra certa é investimento, e para brasileiro ainda isso é custo. Gasto, não é? Gasto, Aí eu volto até a dizer, falei para o meu filho ontem até, Rockefeller dizia, né? Que se ele tivesse $1 milhão, isso há 150 anos atrás, se ele tivesse $1 milhão, ele investiria 900 mil em marketing e 100 mil em no negócio. E é uma verdade. No Brasil, não. O cara ele tenta, por exemplo, muitas pessoas chegam até mim, Thiago, eu quero tentar isso. Gente, vamos registrar a marca, vamos fazer a leitura, fazer pesquisa e tal. Não, se der certo, nós vemos. Puxa, isso é um grande risco e é um retrabalho enorme, porque em 90% dos trabalhos a marca já existe. Aí você fez todo um trabalho de posicionamento de marca, de conceito de embalagem, de padronização visual, e o produto vai ter que ser tirado do mercado. Aí as pessoas falam, mas isso é muito simples de fazer. Não é. Se você for um cliente que tem um orçamento razoável, você mandou produzir 1 tonelada de bobina de plástico, por exemplo, que nem a linha de snacks. Isso aí impacta muito no financeiro. Você vai ter que descartar tudo isso. Então, poxa, vou mudar minha marca e assim... Né? Tá, mas quanto isso vai impactar em tudo que você já produziu? E o brasileiro, pelo menos falando isso na minha linha aqui, eu vejo isso é muito redundante em acontecer. As pessoas primeiro querem começar a ver se dá e aí pensa em profissionalizar a empresa que ela tem. Tiago, aqui sempre eu escutei falar que essas grandes empresas que a gente tem aí no Brasil todo, no mundo todo, chama a atenção do público, exatamente como você está falando, sobre o marketing ali, a embalagem perfeita, as cores influenciam? Totalmente. Existem, inclusive... Hoje está mudando muito, mas existe o panorama... Vamos colocar, a publicidade há 50 anos atrás. Né? O Brasil tem 70 anos de publicidade no Brasil. Nossa, e nós temos 25 dos melhores do mundo já espalhados por aí. Então, se a gente for pensar, publicidade no Brasil e no que se tem nos Estados Unidos, que é a meca da publicidade e marketing, ou na Europa, a gente ainda tá gatinhando ainda. Nenezinha. Mas a linha criativa do brasileiro é muito reconhecida fora daqui.
E voltando à sua pergunta das cores, antes existiam inclusive gabaritos, por exemplo, cores frias e cores quentes. Sim. Eu vou desenvolver uma linha de detergente em pó. Vocês podem até ver que a maioria são azuis, Sim. o verde, uma coisa mais orgânica. Aí eu vou fazer uma pimenta, aí já está lá o laranja, o vermelho. Isso antes era obrigatoriedade de se fazer nessa linha. Hoje existe muita brincadeira de cores em qualquer produto que seja, é muito livre isso. E é muito bem-vindo. Antes não era. Antes, não, como é que você lançar um produto orgânico com cor, sei lá, que nem existe aí, no prisma aí de cores. Isso é uma evolução. Eu acredito que isso seja uma inovação. Legal. Um repensar da publicidade. Que as pessoas, hoje em dia, com o advento e o acesso que as pessoas têm à informação, formação, as pessoas não querem o mais do mesmo. As pessoas querem o diferente também. E o diferente é fazer um podcast sem a leitura da brincadeira, só de um bate-papo, que nem o de vocês. Eu acredito que seja uma proposta diferente de trazer aqui pessoas que estão vivendo uma coisa... Resolveram sair de um cenário onde desenvolvia e engrandecia e ganhava para outro para ganhar para si. E trazer aqui alguém que venha falar, mostrar o dia a dia que é possível, que tem como, que é muito bom e tal, além de encorajar, é uma forma democrática de alguém estar ouvindo aqui agora e falou, putz, eu vou tentar também. Legal. Então, a proposta do podcast de vocês, parabenizo, inclusive. Muito obrigado. É muito bacana nesse quesito, de incentivar e levar o outro para frente, né? Sim, é como a nossa proposta, né, Wesley? A gente fala, por exemplo, está falando de cores, ele está falando de o que deve estar escrito, qual é o nicho, como é isso, aquilo e tal. Quantas pessoas ali que tem um negócio agora ali, né? Ou tem algum produto que está lá começando agora, falando, mas puxa, meu, se eu fizer dessa forma, nessa linha ali, eu posso me dar muito bem do que tentar ou descobrir, não é, Wesley? Sim. E aí ele tem aí uma dica legal de uma pessoa que tem aí uma experiência bacana. Que bacana. Tomara que Não é? quem esteja vendo consiga Vamos lá nos comentários aí, ó, falou obrigado aí, Thiago, valeu pela dica, tá? Pode mandar lá. Pessoal, também aqui, lógico que eu não vou deixar, né? Já fica a minha marca aqui. Curte nosso canal. É isso aí. Acione o sininho. Acione o sininho aí embaixo. Minimizou o vídeo, só acionar o sininho aí, vai pingar lá legalzinho pra vocês. Vai estar o Thiagão lá. Compartilha para nós, por favor, meus colegas. Pessoal, eu tenho uma curiosidade aqui, que desde criança eu tenho curiosidade. Eu não sei se vocês já repararam, existem algumas grandes empresas, algumas já até faliram, que tem ali no seu logotipo, ou na sua marca ali, ou na sua embalagem, algo que diz duas coisas. Tem um grande supermercado, fico imaginando vocês, que tem lá a inicial do nome dele, e quando você vê, tem um desenho por trás daquilo. Thiago, você consegue explicar pra gente o que é isso? Isso, na verdade, são leituras subliminares, assim, e tem também a logotipia não seria logomarca mesmo. Logotipia é quando você trabalha a marca com letras, como Papai Chips, por exemplo, né? Sim. E a logomarca é quando você faz um traço que é específico daquele cliente, negócio. marca ou produto. Então, às vezes, as pessoas até brincam, né? O subliminar nem é isso que eu estou te respondendo. O subliminar é quando você, nas entrelinhas do marketing, você induz ou estimula demais a pessoa a consumir sem que ela repare. Sim. Isso até nem é mais usado, porque isso se dá como ilegal tem uns 5 ou 6 anos já, ou mais. Então já não pode mais fazer isso. Se faz ainda, mas não é bem visto mais na publicidade, esse tipo de apelo escondido, vamos dizer assim. Sabe aquela marca gigante de carro, que é multinacional, tem uma empresa gigante, que você vê a logotipagem dele ali no carro e é um desenho. Você fixar seu olho... A maioria deles tem, né? Sem usar o nome das marcas, mas tem uma que
é redondinha, mas na verdade representa o avião. E pedem para você fazer isso hoje em dia ou não mais? É muito raro, bem raro mesmo. E mesmo porque a linha de ilustração eu uso muito pouco. Eu não tenho mão de obra na minha agência de ilustrador, entendeu? Entendi. Mas eu tenho, assim, eu acho bem-vindo. Rótulo de cerveja, por exemplo, é muito bacana ter ilustração. Uma brincadeira, você entendeu? Estávamos falando até ali no back ali sobre realidade aumentada e tal. Isso é tendência no mundo, isso. É um produto caro ainda no Brasil, mas está sendo muito adotado, muito adotado. A tecnologia hoje está, né? Eu vejo que se talvez você não tiver uma atenção do que é a tendência, mesmo tendo aí a representatividade aí com diversas marcas de como fazer, você fica para trás, não é? Porque é a tendência mesmo. Hoje você compra, por exemplo, um produto X, você abre ele, vem um QR, aí entra num app de um jogo, né? do próprio produto, e esse produto já te leva a outra coisa. Quando você vê, você já está afiliado. Na verdade, isso que ele falou agora é uma realidade hoje em dia. O cliente hoje, o consumidor, no modo geral, ele não quer só um produto comprar para jogar, ele quer a interatividade com a marca ou com aquele produto que ele comprou. E o que ele disse agora é uma verdade. Por exemplo, você comprar hoje, faz uma leitura de um QR Code, toda a plataforma é intuitiva, ele vai te direcionando para onde ele quer. Sim. Às vezes você nem viu, já se associou sem querer se associar. Mas plataforma intuitiva, sistema inteligente, tudo isso é marketing. Tudo isso é marketing. Desde da cor adotada, do tipo de insumo adotado, se é papel, se é plástico, se o cliente quer ser socialmente, ecologicamente correto ou não. Infelizmente, todo mundo migra hoje para uma embalagem flexível, que seria a parte de sustentável, plástico e PP, que destrói mesmo o meio ambiente, do que o papel. Infelizmente se fala muito em migrar, mas também não te dão acessos ao papel como se dá ao plástico. Sim. Eu gasto R$5 em 1000 bandejinhas de isopor, sendo que eu tenho que gastar R$50 para 1000 bandejinhas de papel. Então se fala muito em mudar, mas aí vamos entrar até no mérito do governo também, que não dá subsídio para que nivele ali a questão de custo do produto. Que a embalagem, embora seja marketing e tudo, ele entra na coluna do custo do produto. Sim. Wanderson, vamos remeter um pouco o Thiago lá ao passado. Vamos lá. A gente começou a conversar aqui com ele, e ele apresentou aí sua marca, sua empresa, sua agência, falou do que trabalha, a importância do marketing hoje em dia, que quem não pensa em marketing hoje em dia não vai para lugar nenhum. Sim. Hoje marketing é para tudo, para qualquer área que a gente for trabalhar. Thiago, a gente gostaria de saber, eu e o Wanderson aqui, gostaria de saber, quando você trabalhava em empresa, qual a dificuldade que você tinha em empresa, como que era o segmento de empresa? Você fazia arte e dali já saía aprovado? Você que aprovava a arte? Ou você tinha alguém para aprovar? Como que era a produção disso aí? Porque com certeza você deve ter trabalhado em empresa já que você fazia arte e dali já saía produção para a empresa que você trabalhava. Conte um pouco para nós quando era esse passado seu. Essa primeira empresa em que eu trabalhei foi até uma grande escola. Uma empresa que era em São Paulo. Uma empresa bem grande, era a maior empresa de embalagem de papel cartão que existia na América Latina. Era a única na época que ainda existia o Mercosul, que desenvolvia para 100% dos laboratórios nacionais. Na época da migração como é que fala? Da tarja vermelha, preta, que tinha um padrão do governo. Sim. Eles tinham a cor exata para aquele produto. Então, quando entrou essa padronização e entrou o genérico, que não era genérico na época, eu não me lembro agora, eu desenvolvia para 100% dos laboratórios brasileiros, através dessa empresa. Lá nós trabalhávamos com o desenvolvimento pleno, nós tínhamos uma área que chamavam de birô, que era desenvolvimento mesmo,
Você chegava como cliente com a ideia e o birô desenvolvia, e a partir dali vai para uma outra área, que é onde eu acabei me especializando, que se chama pré-impressão. A pré-impressão é quando você recebe o material aprovado, um deles, né? Sim. Você recebe esse material e você faz toda a viabilidade técnica daquele projeto para que ele realmente seja reproduzido. Porque hoje em dia, 90% das agências mandam os trabalhos prontos, mas quando chegam na finalização, ele precisa de inúmeros ajustes. Cores, sobreposição de cores. Existe uma ferramenta chamada trapping, onde uma cor para encaixar na outra, se tratando de cores especiais, que são os pantones, para que não fique aquela tirinha branca de encaixe, você tem que fazer um trabalho para que aquilo não dê o branco, você tem que fazer um estourinho. Então toda essa viabilidade técnica é feita na área de pré-impressão. Esse programa em específico, a ArtPro que eu falei aí, essa empresa que eu trabalhei foi a primeira no Brasil a comprar essa plataforma. Era uma plataforma multimilionária, só roda em plataforma Macintosh, né? E com essa oportunidade que eu tive de aprender esse programa o que ele faz? Ele faz com que você pegue uma matriz, faça toda essa viabilidade técnica dela, e quando esse produto entra em máquina, ele não entra individualzinho para ser produzido. Tem máquinas que tem o tamanho da chapa dela maior do que a televisão. A maioria é maior do que a televisão. Então existia dentro dessa plataforma uma função chamada Step Repeat. Você faz toda a viabilidade em um só e ele multiplica isso no tamanho da chapa que você tem. Entendi. Fazendo essa multiplicação, ele calcula o que você vai gastar de tinta, o tempo de máquina e o mínimo que você vai ter de apara de papel. Ou seja, o programa era inteligente para gerar menos perda, já fazia a sua análise de quanto você tinha que pôr de tinta na máquina. E para você aprender isso aí? Então, fala tudo pra mim, isso você foi... Vê um manual, entra Tinha no... YouTube na época, você pesquisando? Não. Aí entra no mérito da pergunta inicial. Como é que foi a recepção disso? E aí? Aí que foi trabalhosa. Porque eu já morava em Sorocaba e a empresa era em São Paulo. Ela ia mudar, fazer toda a transferência de tecnologia de São Paulo para Sorocaba. E eu saía de casa 4 horas da manhã para chegar na empresa às 5h30, que eu entrava às 6 horas. Nossa, fazia o turno que eu fazia, o turno de empresa mesmo, das 6 às 2, mesmo trabalhando... Perdão, cortar, você não tinha alguns minutinhos assim, tipo, para compensar o almoço? Né? Que geralmente as empresas é das 7 às 17, não é 17h33? Não. Era enxuto, era assim, das 6 às 14. Diferente. E aquele intervalo de 40 minutos de almoço. É o trabalho mais operacional, mesmo eu trabalhando na área administrativa. Porque não tinha como essa minha área não trabalhar 24 horas. Sempre tinha que ir na área, né? Sim. Hospitalar. Tinha que ter alguém lá, deu problema na máquina, a cor não bateu. Tem que repetir, corrigir cor, você volta para a plataforma para corrigir e voltar com a chapa para o cara na máquina. Sim. Então, 24 horas rodando mesmo. Essa empresa em que eu trabalhei, aí voltando na pergunta, a receptividade foi 0. E eu lá, quieto, ficava do lado, só primeiro momento. Né? Observando ali. É impossível qualquer pessoa nova ter visto aquele programa, porque ninguém tinha no Brasil. Então eu ficava do lado ali, quietinho, tentando, mas veio uma luz em outro coordenador e falou: olha, Thiago, eu estou enxergando assim, assado. Eu falei: olha, se você puder, eu queria o manual do programa. Ah, mas está em inglês. Eu falei: não tem problema. Aí eu me debrucei bastante nisso, isso é uma história que marcou mesmo. Caramba. E foi muito interessante, porque eu tinha um outro amigo que tinha o mesmo nome que eu, e uma das ocasiões eu estava lá e existem, dentro do sistema gráfico, existe a cor Pantone e a cor combinada, que é chamada de CMYK.
Então, às vezes, o cliente manda o trabalho, mas para você ganhar produtividade ali, a qualidade não fica a mesma, mas ganhar produtividade você tem que converter aquela cor em um número, em 4 cores que represente ela. E nessa ocasião, esse meu amigo estava lá com o calculador e tal, e o negócio demorando, eu falei, olha, não quero ser invasivo, nem mal educado aí, mas tá errado isso aí, meu. o programa faz automaticamente isso, você não precisa calcular. Você imagina, isso não tem. Enfim, aí criei um pré-inimigo, assim. Mas é normal. De um primeiro momento. Depois ele falou... teve mais um? Não. Depois ele falou, realmente simplificou, né? Mas é aquela coisa, a vaidade, o egocentrismo. Sim. Como toda empresa. Existe muito mesmo, né? Pra você falar isso, você pensou 2 vezes ou você é meio direto assim? Ou você deu aquela polida assim? Não, eu sempre fui bem democrático, assim, eu não acho que... Mas assim, eu digo assim, pelo fato dele achar, talvez fala, meu, eu tô calculando aqui, fica quieto que eu calcular isso aqui, meu, tô chegando quase no número. Aí você fala, não precisa. Então, o número é tal, tava lá na máquina. Você mas eu cheguei, o incrível do negócio que era apertar um botãozinho. Nossa, velho. E a máquina faz automático. Faz automático. Uma coisa que você ia demorar 2 horas ali para fazer um novo cálculo, a máquina importa o seu arquivo já com aquela característica que você precisa. Pensando. E ele fazendo uma calculadora ainda. Poxa. Mas Thiago, acontece. Sempre, né? Esse meio empresarial, a gente sabe que a gente tem que cumprir horário, tem horário, como você falou, que tinha que ter algo para trabalhar 24 horas. Sim. Era algo importante. O que eu entendi aqui foi na transição dos remédios genéricos, né? Tinha os remédios, tinha que fazer as tarjas vermelhas, tarjas pretas, e vocês que eram aí a referência para fazer isso. E o que virou a chave que você não quis trabalhar mais para as pessoas, não trabalhar mais em empresa e abrir seu próprio negócio, a sua empresa, a sua agência? Então, isso dessa narrativa até eu montar a minha empresa ainda levou muito tempo. A questão de não poder parar a fábrica é porque a questão de just in time ou do Kanban já é bastante antiga. Sim. Então, a empresa em si, hoje em dia, se vende para produzir. Estoque, hoje em dia, ninguém quer. Não. Então, não tem como você correr o risco de repente, não ter o produto em máquina, se aquele produto tem que estar meio-dia do dia seguinte na expedição do laboratório, vamos dizer assim, para aquele laboratório fazer todo o processo dele e, sei lá, 8 horas da noite está no avião para mandar para o Brasil inteiro. Então, isso não podia parar para não quebrar o ciclo mesmo. Sim. Né? A questão de montar a minha agência é porque eu via que eu já tinha uma expertise mais do que suficiente. Eu gostava muito de fazer o que eu fazia. E tive várias oportunidades em que, Thiago, quando você voltar, camisa 10, ok? Falei, vou virar então gerente agora, né? Beleza. Só promessa. E não veio. Primeira vez, primeira frustração. Tinha esse feedback ou era meio restrito aí? Não, era direto. Eu sempre me reportei tranquilo. ao diretor direto, eu nunca tive... Não tinha esse filtro aí, não, preciso falar com o fulano? Não, era direto mesmo. Legal. Aí não veio, primeira frustração, ok. Aí uma segunda empresa que eu estive, eu comecei a trabalhar tal, emprego novo. Aquele gás. Aí, você tem que fazer um período ali de entender o que é o quê, mesmo porque a minha área é tudo tecnologia. Eu entender que aquele computador fala com essa televisão fala com o microfone, eu tinha que entender isso ok. Eu fiquei lá de segunda a sexta, chegou na sexta tarde, você pode vir amanhã fazer tipo um plantão? Eu falei, mas como? Eu acabei de começar aqui, fazer plantão como? Ok, topei o desafio. Cheguei lá, tal, fiz o meu trabalho do jeito que eu faria de qualquer maneira. Sim. Na segunda-feira, a diretoria me chamou. Falou, Thiago, queria entender algumas coisas. Aí falei, pode falar, né? Falou, olha, todo mundo que trabalha na área aqui, que na área, todo mundo que se fala, sempre são 3 ou 4 pessoas. Nunca além disso, na minha área de trabalho, nesse programa aí. E aí cheguei lá,
Falou, todo mundo que trabalha aqui, estão há 3 anos, 4 anos, produzem 6 materiais no seu período. Você fez 16. Lembro até hoje disso. Olha só. Falei, mas não entendi, né? Falou, não, queria entender, a gente quer entender o porquê os outros não fazem. Aí eu gerei Uma ficou coisinha uma coisa legal desconfortável. pra eles, isso. Mas eu não fiz no intuito de mostrar nenhum desempenho superior. Sim. Eu simplesmente fiz o que tinha que fazer. Sim. Que sou pago para fazer, Sim, vamos claro. dizer assim. Então, tive esse desempenho, passou um período, o cara que era coordenador da minha área foi desligado, depois de 8 dias. Enfim, houve isso. Aí, Thiago, vamos fazer isso, papapá, né? Tem de tudo para que você seja o coordenador, vamos dizer assim. Só que eu tinha um gerente. E o meu gerente também tinha o familiar comigo, na mesma área. Nós, aí lá vem as coisas. E aí, 2 meses depois, ele chega para mim e fala, olha, vou trazer o meu amigo Wanderson, por exemplo, de outra empresa, e você vai dar o treinamento pro cara. Eu falei, como dar o treinamento pro cara? Não ia assumir. Eu ia ensinar um cara que ia ser meu chefe, cara. Eu falei, não é possível. Eu entendo que exista, mas para você ser um chefe de alguém, você tem que saber igual ou Sim. parecido com o que Sim. o meu liderado vai fazer, né? Enfim, aconteceu isso, eu fiquei Aí nisso já deu desgostoso, aquela... já fiquei desgostoso, fiquei mais um período lá e fui meio pedindo para sair até o dia que houve a possibilidade de sair. Saindo de lá, fui para uma última empresa grande, ficava no Morumbi. E lá eu fiz toda a transferência, eles não tinham a parte digital. Eles ainda usavam um processo bem antigo, gráfico ainda. E foi até uma coisa bacana também, essa indústria era de uma pessoa até global, a dona da empresa. E cheguei lá com essa nova tecnologia, coisa que eles... Para que eu estou investindo? Não sei se eram 3 milhões de dólares na área, no setor inteiro. E aí chegou lá, porque eles tinham... O forte deles era produzir embalagem para tinta de cabelo, sabe? Pintura de cabelo de mulher e tal. Aquele que eu tentei usar e não consegui. Saí na chuva, só cortando os Não, mas tinha o Grecinho, tinha... Isso, eu não falo assim. Opa! Não, começou o branco do cabelo, né, aparecer, já tinha 18 anos, falou, não, velho, tem um esquema bom pra você, compra esse negócio aqui. E aí já tinha pessoa que usava o tio, essas coisas. Passei e fui pra escola. Saí da escola, choveu. Aquele preto desceu aqui assim, ó. Mas fui zoado demais. Aí eu assumi meus cabelos brancos. Esse tipo de embalagem é uma embalagem que dá muito trabalho para ser feita. Porque tem o tom da pigmentação que a mulher tem que ver fora. Ah, é verdade. Você, eu gostei mais ou menos disso aqui, mas tá diferente. Você entendeu? Puxa, é só interessante. O nível de devolução disso era altíssimo. Que era muito difícil de se fazer. Enfim. Aí logo que fizeram essa instalação, eu fui pro primeiro dia de treinamento, de implantação. E aí chegaram com um CD ainda, do arquivo do cliente. Aí chegou o dono da indústria, né? Falou, Thiago, tá aí, tal. Quero ver. Porque para ele era uma coisa absurda estar fazendo aquele investimento que não ia ser isso tudo. Enfim, peguei o arquivo e tal. Fiz tudo que tinha para fazer e... Só que nesse período, o proprietário saiu, foi fazer uma volta ali. A hora que ele voltou, ele falou, e aí e tal. Eu falei, olha, o produto já entrando em máquina agora. O cara falou, não é possível, deu uns 40 minutos. Caramba, meu. Ele falou, não é possível. Que era um trabalho que no sistema que eles tinham demorava no mínimo um dia. Eles tinham que fazer o protocolo, fazer fora o material e voltar. Enfim, entrou, produziu, foi lindo. É uma empresa gigante até hoje, atende 90% dos laboratórios farmacêuticos ainda. Olha aí. É legal. Caramba, hein? E aí, respondendo agora a pergunta do Wesley, foram dessas frustrações aí.
Entendi. Você imaginar, mas aí também tem o lance da liberdade, Isso. do ganho. Você ganha muito, às vezes menos, mas você tem a liberdade. Aí entra nos méritos do que cada um entende como sucesso. Sim. Às vezes, para o Wesley, trabalhar num ambiente limpo e organizado, putz, estou realizado. O outro pode ganhar menos do que você, mas ele é seu líder, para ele tá lindo também. E aí tem aquele que o sucesso é ganhar muito, é ganhar menos, mas viver bem, entendeu? E na indústria você sempre tem aquilo que você tem para receber e cumprir. Tem a sua jornada que não é flexível ou barganhada, né? Sim. Não é que nem isso, hoje eu vou sair, vou tomar um café com o Wanderson ali. Quero hoje, tô de boa. Entendeu? Entendi. E foi uma escola, né? Você vê, por exemplo, né? Você, produtivamente, Sim. você identificou aí uma jogada que não estava legal, porque você tinha um crescimento legal, tinha umas jogadas, uns pensamentos diferentes daquele que já existia. Sim. Na segunda também, você falou, caramba, meu, acho que vou fazer por mim aqui, viu? Já Sim, tô, não é? Sim. E aí, olha aí, abriu a própria... E é uma coisa, assim, porque eu sempre morei no interior, né? E não tem grandes indústrias, como não tem mão de obra qualificada no interior também, para determinadas áreas, né? E eu sempre trabalhei em São Paulo. Então eu sempre tive que acordar 4 horas da manhã, às vezes chegar 10 horas da noite. E a jornada que eu ficava também dentro do ônibus, eu podia ter um segundo emprego. Imagina. Você entendeu? Às vezes compensava ter um emprego menor na cidade e ter 2, né? Do que ter um e ter ficar boa parte essa no jornada percurso. Cansativa. Eu pegava ônibus, eu nunca fui de fretado. Porque as empresas me contratavam, mas não tinham fretado, porque... Então tinha que ir mesmo. Eu tinha que ir em ônibus de linha, pegar metrô e chegar na empresa, entendeu? Quantos estão assistindo agora que tem essa vida, hein, Wesley? Um monte. Fala pra mim. Wanderson, é como a gente fala, não é fácil pra ninguém. Não é fácil, cara. Não é fácil. Todo Olha, mundo aqui, tem que aqui batalhar. De Bragança, eu fui alguns anos. Se você pegar 5 horas da manhã, além dos ônibus da empresa de ônibus daqui, tem ônibus fretado, acho que 5 ou 6, das 5 às 7 da manhã. Leva a galera todo dia para São Paulo. Sim. E em quanto tempo você está nesse segmento trabalhando para você, Thiago? Que eu estou trabalhando na agência em exclusivo assim mesmo, já tá uns 12 anos já. E para a galera que está assistindo ali, valeu a pena? Valeu a pena. Hoje eu trabalho em casa a hora que eu quero, acordo a hora que eu quero. Claro que isso falando assim, simplificando, sim, né? Sim. Mas claro que a gente, mesmo trabalhando por conta, nós Tem temos ainda mais a responsabilidade de estar todos os dias desempregado, tem que batalhar todo dia por um cliente novo, e você tem sim que ser extremamente disciplinado. Mesmo que nem, vamos entrar aí agora na pandemia, por exemplo. Sim. Quanto existiu de resistência até hoje de se fazer faculdade à distância? Muito. Verdade. Na minha faculdade época... à distância foi desenvolvida por Harvard, cara. Sim. Lá funciona. Por quê? Porque tem disciplina. A questão não é estudar EAD aí e não funcionar. Você não se dedicou. Sim. Porque aí a faculdade transfere a responsabilidade que ela tem do espaço físico para você. Sim. Se você vai cumprir o horário, se dedicar na hora à aula e tal, é problema seu. E na sua área, seu empreendedor, onde você quiser empreender, é a mesma coisa. Tem trabalho que você vai ter que acordar às 5 e dormir à meia-noite. Aí você é o patrão. Sim. A gente acha que não, mas no corporativo também a gente não pode falar que... Vamos quebrar um pouco aquele estigma que as grandes fortunas são frutos de coisas ilícitas ou erradas. Isso não é uma verdade. Não acredito também. Porque o cara ali que batalhou, ele acorda. Ele vai às 5 e vai embora à meia-noite da empresa dele. Thiago, eu vi de um empresário conhecido na internet, estava escutando esses dias. Muitas pessoas lutam para o sábado e domingo e ficam aquilo na cabeça. Não, eu preciso ter o sábado e domingo livre. Eu preciso ter o sábado e domingo livre.
E ele falou que ele nunca teve sábado e domingo livre, sendo seu próprio patrão. E ele tira o dia de descanso dele numa terça, quarta, onde ele fala que as praias são sozinhas para ele, as coisas são mais barato, o aluguel do carro é mais barato, o shopping é mais barato para ele. É mais vazio. É mais vazio, é um negócio mais exclusivo para ele. Ele fala assim que ele se sente uma celebridade, e nos lugares só ele. Entra, tem aquela atenção da loja. E em tudo isso que você está falando aí do EAD, eu lembro que quando eu fui escolher a primeira faculdade para poder ali fazer, se fosse EAD, eu já não queria. Porque não ia ser cultura, né? um ótimo estudo, não ia aprender nada. E é verdade, a pandemia trouxe isso como lição para nós. Trouxe e mostrou para todo mundo que não é só a questão da faculdade, é para tudo. Quantos escritórios da área de tecnologia, em específico, assim, viram que se deixar em casa o cara trabalhando no tempo dele, ele foi 30%, numa análise geral, andei lendo, Sim. ele foi 30% mais eficaz, não é eficiente não, é eficaz mesmo, no que ele entregou no mês. No mês. Então a gente gera muita expectativa também, que nem você falou do cara, né? Trabalha todo dia, todo tempo. E as pessoas são assim, gostam de falar, o cara enriqueceu, mas não vê o que o cara está fazendo também. Principalmente que é privado ali na casa dele, maioria. procurando o cliente dele. É. Tiago, e hoje você tem alguns clientes que são reconhecidos aqui na região Bragantina ou Brasil mesmo? Eu tenho bastante clientes assim, mas Bragança eu tenho alguns. A Point Chips é uma empresa de grande expressão aqui, emprega bem, o produto é muito sensacional bom. E atende o Brasil inteiro. Que legal. Mas aqui em Bragança a grande maioria, e os outros assim, são clientes de grande... são exponenciais no mercado, mas aí não são da minha agência. Entendi. Eu sou contratado por outra agência, entendeu? Entendi. Tiago, e se alguém ali que está assistindo nós hoje quiser o contato do Tiago, como que ele faz? Hoje só o WhatsApp mesmo. Eu não tenho casa de ferreiro, espeta de pau. Não tenho mídias sociais, não tenho site. Como assim? Você é bom. Apareceu 890 imagens ali. E ele o cara só tá no WhatsApp. Pois é. Mas eu ouço isso dos meus clientes diariamente. Assim. Pessoal, a gente vai deixar. Pode? A gente vai deixar na descrição do vídeo Isso, ali o contato do Tiago, a empresa dele, para você que estiver interessado aí em algo muito valioso que ele acabou de falar, que é a apresentação do seu produto. Tá aí o cara para você. Tiago, a conversa tá excelente. Adorei escutar aí um pouco da sua história. Wanderson aqui tirou algumas dúvidas também. Bastante. Olha, agora eu entendo que não estava escrito na caixa, viu? Naquele dia que escorria preto no rosto com o remédio, com a tintura de cabelo. Agora eu entendo que foi um erro de marketing naquela época. Pois de repente se houvesse já um QR Code lá, já mostrava. Naquela época não tinha nem internet. Colaterais, não tinha tome internet, chuva. Não tinha internet. Não pinta o cabelo, pinta o rosto. É a barba, fazia a barba junto já. Ô, Wanderson, eu tenho uma pergunta aqui também, que assim, é uma curiosidade e na verdade assim, pesquisei pouco sobre isso daí, mas eu já vi. Eu assisti na televisão esses dias, ligado a marketing e propaganda também. Essa nova inovação, Tiago, aí a pergunta vai para você, de você acessar o cheiro do produto. E muitos produtos hoje em dia você já vê saindo uma fumacinha, assim. Essa nova inovação aí já está na realidade, já procuram você. Existe isso mesmo ou não? No meu ainda não, porque eu não tenho cliente com um ticket médio para esse tipo de produto ainda. Tá, mas já existe isso? Mas já existe. Vamos usar aí. Existe uma marca de cosmético mundial aí que já traz o cheiro na impressão para as mulheres verem no catálogo. Passa a pessoa tira no punho, um stickzinho ali e cheira no papel. E antigo isso? Já tem pelo menos uns 10, 12 anos já. Mas esse negócio de internet, de sair o cheiro ali no computador ou no seu celular? Esse ainda nem vi. Realmente uma inovação. Que existe, né? Não digo nem talvez em publicidade, mas cinema 7D. Sim. Não é? Que tem vento, tem algumas coisas que imitam aquela cena, né? Dentro da proposta ali daquele filme. Isso, aí na verdade o filme já vem, por exemplo. Ele já na tem produção isso, do filme,
eles já mandam uma essência característica para criar o ambiente. Isso. Aí o outro lance, o Wesley. Hoje em dia o que se vende não é produto, é experiência. Vamos falar, o mercado que eu estou bem inserido assim, gosto bastante é do café. Sim. Então o café especial hoje é muito gostoso de se trabalhar, porque é o marketing visual e sensorial. O sensorial é um dos principais marketings do planeta. Interessante, né? E quando você trabalha com produto alimentício, você já tem os dois ali. Os dois melhores tiros que você pode dar para o seu consumidor, para o seu cliente, que você dá a experiência sensorial. Aí até entro no mérito que Maslow, é um escritor, não sei de onde, mas ele dizia que o ser humano tem duas necessidades, a física e a emocional. A necessidade física, se eu for ali na esquina e comer um prato, como é que chama? Prato feito, matou minha fome física. Mas a minha emocional, não. Eu quero ir a um restaurante de marca, que me sirva um bife que vem lá por exemplo, um purê com sal da Normandia, aquela coisa toda. Entendi. Sabe aquele glamour todo? Sei. Aí já entra na minha necessidade emocional, que todo mundo tem. E quando... Sou eu ou você, são todos. E quando pega os dois, vem dando certo. Então, o sensorial, aí entra no sensorial, né? E aí, pô, tem coisa mais gostosa você chegar ali e comer uma coxinha e tomar um refrigerante. Isso. Entendeu? Sim. Eu já vi uma embalagem que você me mostrou há muitos anos atrás, mais ou menos 1 ano e meio atrás, que tinha lá, que se acessava pelo celular, era a marca de uma cerveja, essa cerveja mais forte, mais encorpada, que vinha todo ali um 3D, um filminho passando da galera tomando essa cerveja. E isso foi muito inovador. A primeira vez que eu vi foi você que me mostrou. Eu falei, nossa, isso é genial. Isso hoje é o que tem de mais novo em interatividade e comunicação com o cliente, que é a realidade aumentada. Ainda é um produto, serviço, caro, um tanto dispendioso. Dependendo do produto, não vale a pena. Tem que ser empresas que realmente tenham um ticket interessante. Você vai vender, por exemplo, uma bala com não vai ter a proposta. Vou falar assim, previamente, uma embalagem simples com uma realidade aumentada, a partir de uns 100 mil, só a realidade aumentada. É isso que eu tenho no bolso. Eu vou tirar aqui. Silvano, se eu tivesse trocado, a gente ia colocar no podcast. Eu estou te falando isso com conhecimento de causa, porque legal. Eu até quis entender um pouco desse cenário e fiz contato com uma empresa que faz isso. Mas para as grandes empresas aí que todo mundo conhece, que todo mundo gosta de comer lanche, ou abrir... Já é uma realidade. Porque para ele esse dinheiro vale muito a pena, né? É o diferencial, isso já é uma realidade. As grandes marcas têm. Que legal. E fica muito legal mesmo. Interessante. Wanderson, aquela pergunta. Diga. Aquela pergunta para o Thiago, que eu gostaria que ele falasse agora do fundo do coração para nós. O que ele tem ali para passar para o nosso telespectador ali é o seguinte, Thiago. Muita gente que está vendo, né, assistindo isso agora, deve estar pensando assim, caramba, eu tenho talvez, né, essa caixinha de isopor, faço um produto muito bom, tenho uma experiência pequena no segmento, mas ele é muito bom. O que talvez ele possa ter com uma ideia básica, com a sua impressorinha ali, com a sua papelaria da esquina ali, jogada, que possa aí encher os olhos daquele que vai comprar esse produto. Como esse pequeno empreendedor hoje, que faz um monte de coisas dentro da limitação dele, pode, através da sua experiência com propaganda mesmo, eu sei que seu nicho ele é amplo, né? Ele é de grandes segmentos, mas aquele pequeno que está começando agora, que está pensando assim, caramba, o que será que eu posso hoje tirar aí de experiência desse rapaz aí, que tem aí uma vivência bem legal nesse ramo de propaganda e marketing? Então, é uma pergunta até um pouco difícil de responder, mas vamos tentar. Vamos lá. Primeiro, acredito eu que tenha que tentar, mesmo sendo um produto igual, buscar alguma diferença aí. Uma matéria-prima de mais qualidade, ou sei lá, é igual, mas um chocolate
o comum é o aulete, vamos usar o amargo, por exemplo. Uhum. Uma inovação dentro daquilo mesmo. Sim. E claro, né, trabalhar sempre com produto de qualidade, tentar se apresentar e saber do produto que você está vendendo ou oferecendo, serviço que seja, mas você tem que mostrar que você conhece. É tão gostoso quando a gente vê uma pessoa que fala com conhecimento de causa em qualquer área. Em qualquer área, isso é verdade. E então, se o cara já está no segmento dele, seja vendendo um geladinho na rua ou um carro, e ele chegar lá e vender essa experiência mesmo de o porquê o produto dele Vale a se pena, faz bom. diferente, seria o pulo do gato. Não sei, Legal. seria muito amplo de eu poder dizer, não, faça isso, faça aquilo. Mas vou usar um exemplo aqui de um case que muita gente já viu, mas tinha um cego na rua pedindo dinheiro. E todo mundo passava por ele, e nada, talvez vocês já até tenham ouvido. E um dia passou um publicitário e falou, peraí. E foi lá, escreveu no papel, e daqui a pouco a latinha do cara... Falou, como é? Aí ele pediu para alguém falar, o que aconteceu aí? Aí o cara passou por lá, ele só pediu o dinheiro. Uhum. Aí o cara escreveu lá, falou, hoje o dia tá tão lindo, sol lindo, e eu não posso ver. Ou seja, fez um apelo Ali já teve para a razão do porquê Sim. dar o dinheiro para mim. Interessante. Que legal. Interessante. Então tem vários momentos e possibilidades para tudo, né? Ótimo. Legal. Eu acho que dá pra gente pegar essa, né? Eu acho que dá. Acho que deu para vocês pegarem essa, não é, Wesley? Demais. A Interessante. entrevista aqui foi sensacional, conversas aqui, foi uma troca de experiência fantástica. Sim. E mostrou pra gente que dá, pessoal. Insista aí no que você sonha que vai dar. Sim. Wanderson, mais alguma pergunta aí pro nosso... Eu queria, na verdade, agradecer essa sua disponibilidade, Thiago. É ali, como diz, né, seu podcast de oportunidades. Aqui você elencou, né, de A a Z aí, diversas experiências que trouxe, até na sua vida profissional mesmo, mas daquele outro, né, no caso aí o cliente do outro lado, que pôde ganhar com uma ideia sua, compartilhando aí esse nicho seu de trazer aí para aquele cliente final aquela coisa bacana, caramba, comprei, nossa, é bom isso, aquilo, né? E todos ganham, eu falo, né? Sim. Eu falei isso no último vídeo. Quando você faz com prazer mesmo, você faz ali com prudência, com discernimento, todos ganham, o cliente ganha, você compartilha aquilo, né? E Só aproveitando o gancho, né? As pessoas têm mania de achar que você faz uma caixa ou um saquinho. E não, as pessoas têm que entender que para você desenvolver uma embalagem, um produto, você dedica tempo, você põe energia, Muito. você põe sentimento. Tudo isso chega no resultado do produto. Sim. É embutido em tudo aquilo que você, putz, isso aqui vai ser... Compraria para mim, entendeu? Uhum. Então tem energia, tempo, que é a coisa mais cara do ser humano. Sim. E aquele sentimento que você põe, pô, isso vai impactar, Sim. isso vai vender, isso atrai, isso é acolhedor, Sim. né? Então, não é só um desenho jogado num papel. Não é. Ele faz a Toda uma diferença, né, concepção. É Totalmente. Ele faz a diferença. Olha quanta coisa a gente viu agora. Você não está comprando a caixinha. Você está comprando todo o tempo dedicado ali, como o Thiago falou, um estudo, o porquê Você teve daquilo que ali. medir, saber por que você fez daquele tamanho para caber tantos lá dentro, que cabem tantos no supermercado, tantos no transporte. Sim. Tudo isso é pensado antes do produto estar na sua mão. Sim. Existem também franquias que, para a gente comprar um produto hoje de R$30, a gente pode até achar, mas custa milhões de desenvolvimento para chegar nisso. Imagina. Nunca foi Para 30. darem essa fatia Essa democrática fatia, do é. produto por R$30, Sim, né? sim. E tem uma parte ingrata disso aí, né? Que a maioria desses caixinha vai parar no lixo. Sim. E pensando nisso, custou tempo, custou dinheiro, custou trabalho, custou dedicação. Como o Thiago falou, tudo ali tem um valor ali dentro, muitas vezes vai pro lixo. Vai. Thiago, Não, muitas vezes não, a maioria. Pior que a minha área, vamos fazer até uma brincadeira aqui, é a do jornalista.
Todo o trabalho dele é o lixo de amanhã. É o lixo de amanhã. Uma brincadeiras à parte, mas é isso Mas aí. É verdade mesmo. Tiago, agradeço a participação sua aqui. Eu que agradeço o convite. Espero que tenha encorajado, fortalecido a vontade de alguém fazer, Com certeza. Com a certeza. empreender, seja pelo muito, pelo pouco, empreenda. Vale a pena. Legal. Fica aí nossa dica. Obrigado aí por participar até agora. Valeu, colegas. É Tiago, Tchau, tchau. pega essa. Até breve. Tchau, tchau. Falou.